Segredos do atestado médico para conseguir passar na perícia do INSS. Muitas pessoas têm dúvidas, porque são nomes complicados, termos difíceis. A questão aqui é que no ano passado muitas pessoas perderam porque não fizeram o laudo médico, o atestado médico de acordo com o que é necessário. Então, se você ficou interessado, me acompanhe aqui nesse vídeo, mas não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos bem-vindos, se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação muito importante sobre INSS. Hoje nós vamos desvendar aqui os segredos do atestado médico para pedir o benefício por incapacidade no INSS ou mesmo na Justiça. Deixe seu comentário com as dúvidas para que eu possa voltar com outros vídeos para conseguir aqui informar vocês. Nós estamos falando sobre o atestado médico ou laudo médico. É a mesma coisa. Se resume numa grande dúvida que as pessoas têm quando elas vão fazer uma perícia médica, seja na Justiça ou no INSS, em que é pedido documentação médica. O que é a documentação médica? São todos os documentos referentes ao problema de saúde que lhe causa incapacidade. Então vamos lá. O atestado médico ou laudo médico é um documento muito importante. É através desse laudo médico que será comprovado a sua incapacidade para o trabalho, a sua incapacidade de exercer a sua atividade de trabalho. Só lembrando aqui, doença nenhuma dá direito ao benefício do INSS. A doença só dá direito ao benefício do INSS se ela for comprovada que causa incapacidade para você exercer a sua atividade de trabalho. Então, portanto, além disso, é necessário também o pagamento do INSS. Na dúvida, antes de você pedir o seu benefício, procure um profissional, um advogado, para saber se você tem direito de pedir ou não esse benefício antes de cometer algum erro e causar ali o que nós chamamos de tiro no pé, mostrar para o INSS que você já tinha um problema de saúde, perdendo assim o direito de pedir ele lá no futuro. Eu explico para vocês numa dica aqui no final desse vídeo. Vamos acompanhar aqui, agora que já sabemos o que é o laudo médico, o atestado médico, é a mesma coisa, são documentos médicos para ser apresentados durante a sua perícia. O laudo médico, uma grande dúvida de todas as pessoas, qual a validade, o tempo que vale esse laudo médico? Isso aqui é uma regra, tá? Podem haver exceções. O laudo médico tem validade de 3 meses. São 90 dias, isso de acordo com o próprio INSS. O INSS é que afirma que o laudo médico tem uma validade no máximo de 3 meses. Mas se for necessário, o cidadão vai precisar manter essa documentação atualizada. Ou seja, se você continua sem condições de realizar a sua atividade de trabalho, você obrigatoriamente vai ter que continuar atualizando essas informações, buscando documentos novos. Mas lembrando aqui, apesar do que nós falamos agora sobre os 90 dias de validade, é válido somente para a esfera administrativa, ou seja, esses 90 dias é válido apenas, esses 3 meses, para o INSS. Em outras situações, vamos dizer assim, judicialmente, por exemplo, se houver casos que exista o pedido de benefício por incapacidade na Justiça, o laudo médico será válido por aproximadamente aí 6 meses, são 180 dias na Justiça. Existem situações em que um laudo médico pode ter alguns anos e ainda ser válido para mostrar que a pessoa tinha o direito, a qualidade de segurado do INSS, mas isso tem que ser utilizado como uma arma, ou seja, deve ser utilizado com muito cuidado e somente o profissional, o advogado, é quem pode definir. Muitas pessoas perdem ao levar documentos lá na perícia médica anteriores à sua filiação ao INSS. É a dica que eu vou dar aqui no final do vídeo. Então, portanto, cuidado na hora de levar a sua documentação médica, seja na perícia do INSS, seja na Justiça, na perícia médica da Justiça, peça para que o seu advogado separe a documentação, não leve documentação a mais. Muitas pessoas acreditam que quanto mais documento, ajuda, quanto mais problemas de saúde ajuda, isso não é verdade. Muitas pessoas dentro do escritório que eu presto serviços aqui há 17 anos, perdem porque levam documentos que o advogado pediu para não levar. Depois eu explico para vocês no final. Onde esse documento aí, esse atestado médico, esse laudo médico, ele é emitido, onde ele é feito. O documento oficial é emitido em uma clínica médica,
mas nada impede que você que não tenha um plano de saúde ou não tenha condições de pagar por esse laudo médico, por esse atestado, possa pedir esse laudo em um posto de saúde, em uma unidade de saúde. Depois eu vou explicar para vocês sobre a validade disso, uma vez que o médico não precisa ser um especialista em um momento de urgência em que você vai passar pela perícia médica, tem que conseguir um documento de qualquer forma, você vai levar os documentos que você tem na mão ali, os seus exames, para que esse médico possa fornecer para você aí uma ajuda, um atestado, um laudo. Por quê? O médico ele não pode fornecer para você um laudo ou um atestado médico dizendo que você não tem condições para o trabalho sem ter uma base, uma fonte, uma orientação. Então, portanto, se você levar para o médico um documento, um exame médico que mostre que você tem um problema, ele sim, mesmo que seja um clínico geral, pode afirmar que você não tem condições para o trabalho, porque ele tem como provar através dos seus exames, dos seus laudos. Então, todo laudo médico conta com a assinatura de um médico responsável. É como se ele estivesse fazendo uma análise do seu problema de saúde, se está agravando ou não, se você tem condição de trabalhar ou não. Em resumo, esse documento, esse atestado, esse laudo, ele atesta, ele reafirma o seu estado de saúde, a sua condição ou não para o trabalho. Então, em uma emergência, procura uma unidade da saúde mais munido ali de documentação que comprova exames e laudo, e vamos dizer assim, exames de imagem, ressonâncias, né, entre outros, que comprova que você tem aquele problema de saúde para que o médico possa ajudar você. O que é considerado dentro desse laudo médico? Isso aqui é importantíssimo. E muitas pessoas perderam por erros grosseiros, erros simples. Por exemplo, teve um cliente aqui que apresentou um documento que já havia apresentado dentro do INSS, o que é considerado como fraude, como tentativa de enganar o INSS dentro do INSS. Isso é muito grave. Não leve algum atestado que você já apresentou, já levou em uma perícia médica anterior dentro do INSS. Não cometa esse erro, por favor. Esse cliente não ouviu as minhas orientações e perdeu. Vamos lá. O que é considerado dentro desse laudo médico? Anota bem aí, o médico responsável pelo paciente, ele vai analisar o estado de saúde da pessoa e também as atividades que ela pode desenvolver, atividade de trabalho. Se caso for necessário, é feito um exame clínico e outros exames médicos complementares. Então, na hora de fazer esse atestado médico, esse laudo médico, pode ser que você não tenha documentação suficiente, o seu médico pode pedir mais exames complementares para ele poder fornecer um laudo que realmente possa ajudar você. Tudo isso que eu falei para você não é inventado, está de acordo com a resolução de número 1488 do ano de 1988 do Conselho Federal de Medicina. Então, muito cuidado. O que deve conter no seu laudo médico na hora de você pedir lá no INSS, a hora de você fazer a sua perícia, seja presencial ou pela internet. Vamos lá, nesse documento, obrigatoriamente deve conter as seguintes informações. Presta atenção que isso aqui é o que tem que ter para você ter condição de apresentar um laudo médico dentro do INSS ou na Justiça. É necessário, é claro, ter o seu nome completo, o nome do paciente, conter as informações sobre a doença, no caso, sendo incapacitante para o trabalho, o CID da doença, que é o Código Internacional da Doença, é o número que se refere àquela doença, e aqui tem que tomar cuidado, porque alguns médicos colocam um CID e você não sabe o que está escrito naquele CID, um CID falando que você não tem problema nenhum, tá? Tem que tomar cuidado em relação a isso. Informações do tempo de incapacidade, quando surgiu aquela incapacidade para o trabalho e quanto tempo ela vai durar. A data é necessário, não existe documento em branco, sem data. Sendo necessário também ter especificado se tal doença torna o paciente incapaz temporário ou permanente para exercer aí as suas atividades de trabalho. E o principal, o carimbo, né? E a assinatura do médico, o carimbo contendo lá o Conselho Regional de Medicina, o CRM, o número do médico, a inscrição, mostrando que ele é médico. Então não existe essa de data. Aí você fala, mas essa data que define? Não. O que vai definir é saber quando começou o seu problema de saúde e por quanto tempo. Aí a pessoa, infelizmente, vai no advogado ou liga para o advogado, quanto tempo eu preciso ficar afastado para conseguir, quanto tempo eu preciso que o médico coloque no meu laudo, no meu atestado médico, para eu conseguir o benefício do INSS. Isso não existe. O profissional que vai indicar se você precisa realmente ficar afastado para se recuperar, no caso de um benefício, o antigo auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, ou a antiga aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, você não tem condições para voltar ao trabalho. Quem vai falar isso, quem vai dizer isso,
é o seu médico, ele tem que colocar isso. Então, portanto, vou dar uma dica para você aqui. Se você levar um atestado médico lá para o INSS, incapacidade para o trabalho por tempo indeterminado, o médico não tem condições de adivinhar quanto tempo você precisa e as chances de você ter o seu pedido negado são enormes, tá? Então eu aconselho que tenha quanto tempo? Se 1 mês, se 2 meses, se 3 meses, se 4 meses, se 1 ano, ou se 2 anos, até que possa, por exemplo, o Sistema Único de Saúde apresentar ali uma oportunidade de você realizar uma cirurgia, por exemplo. Estou dando uma dica aqui para vocês, então, pelo amor de Deus, tem que constar o tempo que você precisa ali, ou se você nunca mais vai poder trabalhar pelo resto da sua vida, nenhum tipo de profissão, não vai poder exercer nenhum outro tipo de profissão, aí vai dar direito à aposentadoria. Então, dicas essas, se não tiver o tempo, negado. Veja bem, tá? Esse laudo médico aí, uma das dúvidas, para a gente encerrar o vídeo aqui, que já está extenso, muitas pessoas não gostam de conversar comigo, eu não sei, mas a questão aqui é a seguinte, uma dúvida que as pessoas têm, esse laudo médico, ele pode ser um laudo médico público ou um laudo médico da rede privada, um laudo médico particular, tem diferença? As pessoas têm dúvida em relação a isso. Muitas pessoas, eu já ouvi clientes, a gente diz que as pessoas não conhecem a informação e se atrevem a mesmo assim dar a sua opinião, né? Então vamos lá. Muitas pessoas dizem que o laudo médico, o perito não vai aceitar um laudo médico particular. Eu paguei para isso, então estou pagando. Olha a falta de informação dessa pessoa. Outras pessoas dizem, o médico do postinho, o laudo dele não vale, né? Porque ele é médico clínico geral, o laudo dele não vale. Saiba que até mesmo os peritos médicos, eles fazem um curso, eles são peritos, são médicos clínicos gerais e fazem um curso específico para serem habilitados para a perícia médica, seja da justiça ou seja mesmo ali do INSS. E esses peritos são pediatras, são clínicos gerais, são ortopedistas, enfim, são gastro, ou seja, qualquer especialidade, sendo médico e tendo o curso específico, ele pode ser um médico perito. Da mesma forma, não interessa se o seu laudo é da rede pública ou se é da rede privada. Não importa isso, pois o laudo médico, independente se é público ou particular, da rede privada, ele só será válido quando estiver presentes todos os dados, todas as informações que eu falei nesse vídeo. Se ao faltar qualquer coisa, faltou a data, faltou o tempo que você precisa ficar afastado, faltou, sem contar que precisa estar legível, né? Faltou qualquer um desses itens que eu falei nesse vídeo, ele não é válido. Agora, do fato dele ser do postinho de saúde ou ser de uma clínica particular, ele é válido do mesmo jeito, isso não importa. A dica que eu vou deixar para vocês aqui, tomar muito cuidado, é que muitas pessoas levam a documentação, o máximo de documentação que precisam, o que acham, imaginam que precisam. E o médico perito, ele vai focar, ele vai olhar apenas na doença que lhe causa incapacidade para o trabalho. Então não adianta levar um monte de problemas de saúde que o médico não vai olhar. E muitos médicos, às vezes você leva um problema de saúde, um exemplo ali, um problema grave, cardíaco, que incapacita você de realizar qualquer atividade de trabalho, e você leva ali um documento de pressão alta ou de diabetes, doenças que podem ser controladas com medicação, e o médico, infelizmente, não é agindo de má fé, mas ele vai pegar aquela documentação e vai apresentar e falar, olha, essa pessoa tem condições de voltar à atividade de trabalho, porque apresentou um laudo médico aqui, um atestado, de algo que tem controle por medicação. Então, cuidado, não vai levar aquele monte de documentação. A dica aqui é levar apenas o documento daquele problema de saúde que causa a sua incapacidade para trabalho. Então, procura a orientação de um profissional. Outra dica, vou dar mais de uma dica aqui. Quem vai separar o seu documento é o seu advogado. Às vezes, uma simples data anterior à filiação ou durante um tempo que você ficou sem pagar o INSS, onde surgiu o seu problema de saúde, vai tirar todo o seu direito ao benefício por incapacidade relacionado àquele problema de saúde. Você pode perder o direito. Então, isso se chama doença pré-existente. Já existia um problema de saúde, a pessoa passou a pagar o INSS ou voltou a pagar o INSS ou só conseguiu um registro ali do INSS e já tinha um problema de saúde antes, só conseguiu voltar à carência, ao direito ao INSS depois, ou seja, doença que a pessoa já tinha, não dá direito a benefício do INSS, é muito complicado. Procure um profissional para ajudar você. Clientes do escritório que eu presto serviços há 17 anos, trabalhando para advogados aqui no interior paulista, infelizmente na hora de passar na perícia médica, levam tudo que está ali debaixo do colchão, dentro da gaveta e perdem por conta de terem levado documentos na perícia médica. Então, muito documento não ajuda. Apenas aquele
do seu problema de saúde e cuidado com as datas. A orientação para conseguir o benefício, ela é necessária. Você precisa de um profissional. Procura um advogado próximo de você. A dica que eu deixo também, procura uma pessoa que passou por um problema semelhante para indicar os serviços. Para você ter uma ideia, nós não ganhamos todos os processos, porque não depende do seu advogado, não depende da justiça, depende de você ter o direito e a documentação correta. Muitas pessoas perdem com o advogado que eu trabalho e mesmo assim indicam o nosso serviço para outras pessoas, porque elas têm a consciência do nosso trabalho. Tenha você também essa consciência. Infelizmente, as pessoas têm o péssimo hábito de procurar outros advogados durante o processo, porque não confiam no profissional, ficam procurando, né? Advogado fala, nossa, tem pessoas que vêm aqui, tem o tupete de vir aqui nos comentários do canal e falar o seguinte, o meu advogado fez isso. O que quer dizer isso? Confie no seu advogado. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo explicativo, tentando ajudar vocês. Vou selecionar uma matéria aqui, para deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo, para vocês que acompanham o canal de verdade, para você ler essas informações que eu acabei de falar para vocês, compartilhar com outras pessoas. Eu não sou o dono da verdade, mas procuro aprender, até mesmo com os comentários aqui, e compartilhar com vocês. Os meus apenas 17 anos eu estou caminhando aqui e ainda estou aprendendo. Então, cuidado com fofoca de vizinho, com informação de boteco, de muro, de portão. Procure um advogado para orientar você. Outro dia veio uma pessoa que pediu ajuda e falou, uma amiga minha advogada disse, cuidado, gente. Forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje, dia 16 de março de 2021. Quero agradecer a todos que comentam, participam do canal, me fazem companhia aqui nesse bate-papo todos os dias. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Eu pretendo continuar com esse canal aqui, tentando ajudar as pessoas com as informações. O canal não tem nenhuma função de fazer com que você passe no INSS ou então atender você. Estou recebendo, infelizmente, algumas pessoas tentando, através de outros meios, comunicar. Você pode procurar aqui no canal, não existe nenhum número de telefone, não existe nem um tipo de orientação para que vocês procurem o serviço de algum advogado, porque isso é contra a ética. Os profissionais dentro da OAB existe a ética. Eu não oriento, eu não recomendo, eu não mostro, eu não levo ninguém para advogado. As pessoas procuram sim. Então a dica é, procure as pessoas que passaram por problemas semelhantes, procuraram a justiça. Quem foi o profissional que levou você aí a ter sucesso ou uma orientação melhor na hora de pedir o seu benefício do INSS, para que você também tenha essa facilidade, essa felicidade de poder ter uma orientação. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.